Ninguém ali acreditava em amor. Nem os convidados, nem os sorrisos treinados, nem as mãos que se tocavam apenas para manter a aparência. Aquele casamento não era sobre sentimentos, era sobre poder. E todos sabiam disso, mas ninguém imaginava o que aquilo iria se tornar. Porque, às vezes, o que começa como um acordo frio pode terminar em algo muito mais perigoso, muito mais sombrio, muito mais irreversível. O contrato estava sobre a mesa. Cláusulas rígidas, termos claros, nenhuma margem para emoções. Helena passou os olhos pelas linhas mais uma vez como se buscasse alguma brecha invisível. Não encontrou. "Você entende o que está assinando?" perguntou Ricardo, sem tirar os olhos dela. Ela ergueu o queixo. "Entendo perfeitamente. Um casamento por 2 anos, separação amigável depois disso, nenhuma interferência pessoal, nenhum envolvimento emocional." Ricardo sorriu de leve. "Exatamente." Ele não disse, mas havia algo mais ali. Algo não escrito. Algo que ela ainda não conseguia ver. Helena pegou a caneta. Por um segundo, hesitou. Mas então assinou. E naquele instante, sem perceber, tinha acabado de entrar em um jogo do qual talvez nunca mais sairia. O casamento foi luxuoso, perfeito demais. Cada detalhe milimetricamente planejado para impressionar investidores, empresários e todos aqueles que tinham interesse direto naquela união. Helena estava deslumbrante, Ricardo impecável, e entre eles, um abismo invisível. Eles trocaram votos que não significavam nada, promessas vazias, sorrisos ensaiados. Mas quando Ricardo segurou a mão dela com um pouco mais de força do que o necessário, Helena sentiu algo estranho, como um aviso, como se aquele toque dissesse: "Agora você é minha, de um jeito ou de outro." Ela puxou a mão discretamente, mas o olhar dele não a soltou. Os primeiros dias foram tranquilos, até demais. Eles viviam na mesma casa, mas em mundos completamente separados. Quartos diferentes, rotinas diferentes, silêncio constante. Era exatamente como combinado. Frio, calculado, seguro. Até que, numa noite, Helena acordou com um barulho. Passos. Ela se levantou devagar, o coração acelerado. A casa estava escura, silenciosa demais, mas havia algo errado. Ela desceu as escadas com cuidado e então viu Ricardo, parado na sala, falando ao telefone. "Já disse, ela não sabe de nada", murmurava ele, em tom baixo. Helena congelou. "Não, ainda não, mas se souber, eu resolvo." "Resolvo?" O que exatamente ele queria dizer com aquilo? O chão rangeu sobre o pé dela. Ricardo virou o rosto lentamente. Os olhos dele encontraram os dela. Silêncio. Pesado. Cortante. "Você não deveria estar acordada", disse ele, desligando o telefone. Helena tentou parecer calma. "Eu ouvi um barulho." Ele se aproximou. Devagar. Cada passo calculado. "E resolveu investigar?" Ela engoliu seco. "É a minha casa também." Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Mas não era um sorriso gentil. Era algo diferente. "Ainda não, Helena." O ar pareceu desaparecer por um instante. "O que isso significa?" Ele parou a poucos centímetros dela. "Significa que você ainda não entende em que tipo de casamento entrou." Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Café servido, funcionários discretos, rotina impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena não conseguia esquecer. Ela não sabe de nada. Aquilo ecoava na mente dela como um aviso constante. Então ela fez algo que não estava no contrato. Ela começou a investigar. Primeiro foi algo simples, perguntas sutis, observações discretas. Mas quanto mais ela prestava atenção, mais coisas estranhas encontrava. Reuniões que não apareciam na agenda, ligações em horários inusuais, pessoas entrando e saindo da casa sem explicação. E sempre, sempre, aquele olhar de Ricardo, como se ele soubesse que ela estava chegando perto, mas deixasse, de propósito. Uma semana depois, Helena encontrou o primeiro indício real, um documento, escondido em uma das gavetas do escritório dele.
Ela não deveria estar ali, mas estava. E o que viu fez seu sangue gelar. Não era apenas um contrato, era uma lista. Nomes, valores. E ao lado de alguns nomes, uma única palavra: finalizado. O que isso significava? Antes que pudesse pensar melhor, a porta se abriu. Ricardo, de novo, sempre no momento exato. Você está procurando alguma coisa? Helena virou lentamente, tentando controlar a respiração. Eu só me perdi. Ele fechou a porta atrás dele. Trancou. O clique recuou como um tiro. É engraçado, porque você parece saber exatamente onde está. Ela recuou um passo. Eu só estava curiosa. Ele parou na frente dela, pegou o documento da mão dela, olhou e então sorriu. Curiosidade é perigosa, Helena. O que é isso? Ele inclinou a cabeça. Você realmente quer saber? O silêncio respondeu por ela. Ele se aproximou mais, perto demais. Então você precisa decidir, murmurou ele, se está pronta para viver com a resposta. Naquela noite, Helena não dormiu, porque agora não era apenas um casamento por interesse, era algo maior, algo mais escuro, algo que envolvia segredos e possivelmente crimes, e ela estava no centro de tudo, sem saída. Mas havia algo ainda mais perturbador. Ela não conseguia negar. Ricardo a assustava, sim, mas também a atraía de um jeito que ela não conseguia explicar, e isso era o mais perigoso de tudo. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Olhares, provocações sutis, testes. Ricardo começou a se aproximar mais, não fisicamente apenas, mas emocionalmente, como se estivesse tentando quebrar a resistência dela. Você não confia em mim, disse ele na certa noite. Deveria? Ele deu um passo à frente. Talvez. Ou talvez eu devesse correr. Ele sorriu. Ainda dá tempo. Helena sustentou o olhar. Não, acho que não dá mais. E naquele momento, algo mudou. O ponto de ruptura veio sem aviso. Helena recebeu uma mensagem. Número desconhecido. A lista que você encontrou, você é a próxima. O coração dela disparou. As mãos começaram a tremer. Aquilo não era mais um jogo. Era real, perigoso, fatal. Ela procurou Ricardo imediatamente. Eu sei, disse ele antes mesmo que ela falasse. Você sabia? Sabia que isso poderia acontecer. E não me contou? Ele se aproximou, mais sério do que nunca. Porque você precisava escolher ficar. Escolher? Sim, porque agora não tem mais volta. Quem são essas pessoas? Ele hesitou. Pela primeira vez. Pessoas que cruzaram o caminho errado. E você? Silêncio. Eu sou o caminho errado. Helena deveria fugir. Deveria sair dali. Desaparecer. Mas não fez isso. Porque agora não era apenas medo. Era algo mais. Algo que aprendia. Algo que a fazia querer entender. Ir até o fim. E foi exatamente isso que ela fez. Na noite seguinte, tudo veio à tona. Ricardo a levou até um lugar afastado, um galpão, escuro, frio, silencioso. É aqui que você vai entender tudo, disse ele. Ela entrou, o coração batendo forte, e então viu. As pessoas, algumas presas, outras não se moviam. Helena levou a mão à boca. Meu Deus! Ricardo observava, sem emoção aparente. Esse é o mundo real, Helena. Isso é um pesadelo. Não, isso é poder. Ela virou para ele. Você é um monstro. Ele deu um passo à frente. E você? Eu não sou como você. Ainda não. As palavras dele ficaram no ar, pesadas, densas, irreversíveis. E então o inesperado aconteceu. Um disparo, ecoando no galpão. Helena virou rapidamente. Um dos homens havia conseguido se soltar, armado, apontando diretamente para Ricardo. Acabou, gritou ele. Tudo aconteceu rápido demais. Ricardo não teve tempo de reagir, mas Helena teve. E sem pensar, ela se colocou na frente dele. O tiro ecoou novamente. Silêncio. Ricardo a segurou antes que ela caísse. Os olhos dele mudaram. Pela primeira vez, havia algo ali.
algo real. Por quê? Ele sussurrou. Helena tentou sorrir. Acho que o contrato ficou mais complicado. E naquele instante, o casamento por interesse tinha se transformado em algo completamente diferente. Algo perigoso, algo profundo, algo impossível de desfazer. Se você chegou até aqui, já percebeu. Nem todo casamento é sobre amor. Mas, às vezes, o perigo, a verdade e as escolhas erradas podem criar algo ainda mais forte. Ou destruir tudo. Agora me diz nos comentários, você acha que Helena fez a escolha certa? Ou deveria ter fugido quando ainda havia tempo? E se quiser mais histórias cheias de tensão, reviravoltas e emoções intensas, deixa seu like, se inscreve e me diz qual tipo de história você quer ver.